Gostaria então que você me acompanhasse com esse texto, está tudo direitinho na sua frente, né? E vou dar uma explicação. Esse estudo também, durante as células, algumas células ainda têm material antigo, mas células que já terminaram já vão estar estudando isso na célula, né? Jonatas, a sua célula já está fazendo isso, usando já esse material, né? Que bom, aí você vai poder perguntar mais e entrar em mais detalhes. Mas Atos 2, versículo 38, diz para nós assim, né? Arrependam-se, o Pedro falando para aquela multidão no Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não só quando Leila e Angelina, né, ali na presença de testemunhas, se entregaram ao Senhor Jesus, esse é um passo importantíssimo. Pela graça de Deus, muito breve, em frente da igreja e toda a congregação, estão dizendo, Jesus Cristo é o meu Salvador. Não quer dizer que somente quando eles fazem isso de público é que estão sendo, seus nomes estão no livro da vida, o Senhor agora mora no seu coração. Ele morou no seu coração a partir do momento que você se entrega ao Senhor Jesus. Publicamente é para o mundo inteiro, dizendo, eu sou um seguidor do Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Isso é o batismo, ou quando as pessoas já foram batizadas, é a profissão pública da sua fé. Isso tudo nós falamos na preparação. E ele diz em seguida, para perdão dos seus pecados. E logo em seguida ele diz assim, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, receberão um presente, que é o Espírito Santo de Deus. No nosso coração nós cremos, com a boca nós confessamos. Então o Senhor vem habitar em nós. Mas quando Ele vem habitar em nós, não é a pessoa do Senhor Jesus, mas a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então Deus faz assim, porque Jesus já completou a sua obra, está assentado ali à direita do Pai, intercedendo por nós, e agora o Espírito Santo vem, habita no seu coração. Ele não visita, ele vem com malas, né, e tudo, vem e se estabelece. Aliás, o Espírito Santo só vai deixar o seu coração, a sua vida, quando o Senhor Jesus voltar ou quando o Senhor nos levar. Somente isso. Tá? Então, nós vamos ter o Espírito Santo todo o tempo da caminhada. Entenderam isso? Então, cremos em Jesus, confessamos publicamente. O que acontece? Naquele momento, o Senhor Jesus vem, através do Espírito Santo, habitar em nossos corações. Quem é o Espírito Santo? Eu quero contar histórias pessoais, obviamente, porque a minha vida com o Senhor Jesus tem sido longa, essa experiência com o Senhor. Alguns dos exemplos são antigos, mas não faz diferença. E nem quer dizer que meus exemplos são os únicos. Cada um de vocês teria uma história para contar. Mas aqui, olhando para o Espírito Santo, o que é que nós descobrimos? Temos a promessa, a pessoa e a presença do Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos é a promessa. E como eu disse, não tem um texto só. Está na sua folha. A promessa do Espírito Santo. Esse verso que está aí, que vem de Lucas 3,16. Aliás, essa promessa está em 4 dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, a promessa está incluída. Eu peguei apenas de Lucas porque fazia sentido aqui para esse momento. E diz assim, respondeu João a todos. Que João é esse? João o Batista. Não o João o discípulo. João aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho. Dizia, gente, preparem-se, porque está chegando o Messias. Arrependam-se, está chegando o Messias. Então, esse João declarou o seguinte, respondeu João a todos dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, apontando para Jesus, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. E ouçam a promessa, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Notaram isso? Tremendo. Os 4 evangelhos mencionam que Jesus virá e nos batizará com o Espírito Santo. Apenas Lucas menciona com fogo. Mas isso não é problema. A ideia do fogo é que ele vem para purificar intensamente. Vai fazer uma transformação extraordinária, poderosamente em nossas vidas. Como eu falei, é declarado também nos demais evangelhos. Mas não foi só o João que fez essa promessa. Ele anunciou que Jesus iria fazer isso. Quem mais que fez essa promessa? Em Atos capítulo 1, quem está falando agora? O próprio Jesus. Jesus já havia sido morto, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado. Por 40 dias ele ficou lembrando os discípulos os 3 anos que haviam passado.
e depois ascendeu aos céus. Então, antes de Jesus ascender aos céus, naqueles 40 dias, uma das palavras que ele proferiu aos discípulos foi essa. Ele disse assim: certa ocasião, quando comia com eles, Jesus amava comer com seus discípulos, gostava demais, né? Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem, por quê? Pela promessa de meu Pai, da qual los desfalhei. E ele diz assim, Jesus falando, pois João batizou com água, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Promessa anunciada por João, agora confirmada por Jesus. Para todo aquele que crê, ele faz isso. Agora vamos lá, um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, né, que nós já vimos aqui. Então, ele vem a promessa de Deus para nós, né? Segunda colocação que nós queremos fazer é a pessoa. Então, a promessa, a pessoa. O Espírito Santo não é uma força. Ele não é uma influência. Apesar de que a sua presença nos dá força. Apesar que a sua presença nos influencia. Mas ele é uma pessoa. Olha só, eu sei que às vezes o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só. 3 pessoas, um só. 3 em um. Às vezes confunde, dá nó na nossa cabeça, né? Mas o Pai Criador, Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito Santo daquele que está conosco, mas ele é uma pessoa, como o Pai e como o Filho também. Jesus falou assim, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Por que outro? Quem era o conselheiro anterior? O próprio Jesus. Por 3 anos ele andou com os discípulos. Faz assim, não faça daquela maneira. Anime-se, vem comigo, olha como é feito. Jesus fez todo esse papel. Agora Jesus terminou a sua obra, vai voltar ao Pai. Ele diz a vocês, não vou deixar vocês órfãos não, vou cuidar de vocês. Eu vou, mas vou mandar outro. Estão comigo? Igualzinho Jesus, carne e osso andando na terra, eles podiam ver, comer com ele e tudo mais. O Espírito Santo está em nós. Ele está conosco, ou seja, sua presença. Ele é uma pessoa. E ele continua dizendo isso, além disso, em João 14. Tudo está na sua folha, né? É que não... Desculpa, perdão aqui, fui muito rápido, né? Esquece. O mundo, eu vou só ler para vocês. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você tem na sua folha isso, né? Dizendo, ele, de novo, ele não está visitando, ele veio para fazer morada. Somente na nossa morte, em torno de Jesus, é que ele vai nos deixar, porque aí Jesus vai estar conosco para sempre. Então, o que quer dizer isso? O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, toda pessoa que se preza, ela ama. A pessoa que existe, sente. Isso que nos define como pessoas. E o Espírito Santo também tem sentimentos. Ele se entristece conosco, e nós temos o poder. Você não pode arrancá-lo de você mais. Uma vez que ele veio para morar, está aí até Jesus voltar. Mas nós podemos, no caso aqui, apagar o Espírito Santo. Essa palavra apagar, a melhor ilustração é o seguinte. Sabe essas mangueiras de molhar ali a grama, as flores? Imagina se de repente alguém vem e dobra a mangueira assim. O que acontece com a água? Ela para. Ela continua, está ali, né? Mas para de fluir. Então, esse apagar, você e eu temos o poder de dizer o seguinte, olha, o Espírito Santo fica falando, faça isso, perdoe, ande. E a gente não faz, o que tu faz? Você faz assim com a mangueira, ó. Então, o pedido é, não apaguem o Espírito Santo. Deixa ele fluir. Ele manda nós fazermos coisas. Ele manda nós andarmos uma outra milha. Ele manda a gente resolver situações. Ele manda a gente voltar e perdoar, e lidar, e se humilhar, o que seja, porque ele sabe o que está fazendo conosco. Mas nós temos o poder de fazer assim. Então, o pedido é o seguinte, e ele se entristece. Vocês que são pais, não é verdade que quando vocês instruem seus filhos no caminho que devem andar, e quando os filhos não obedecem, o seu coração não parte? Porque você vê que os filhos fizeram assim, né? Eles ouvem, mas não fazem. Por outro lado, é uma alegria quando você fala e eles ouvem. Mas a segunda questão, como pessoa, é o seguinte, e não entristeçais, porque você pode parar a sua influência, não quero ouvi-lo, mas você pode também entristecê-lo. Constantemente, esses dois estão ligados, né? Que você vai e desobedece. Tá? Lembre-se, o Senhor nos ama incondicionalmente.
O Senhor nos mandou Jesus Cristo quando nós éramos ainda pecadores. E a palavra de Deus fala assim: se o Senhor enviou Jesus quando éramos pecadores, não nos dará com Ele ainda muito mais. Então nós temos assim um Pai tão amoroso que diz o seguinte: é impossível você extinguir a minha graça. Porém aqui vem a ideia, para você caminhar. É igual um filho outra vez, filho, uma filha. Não há nada que eles possam fazer para deixar de ser nossos filhos. Nós os amamos incondicionalmente, mas nosso coração pode se alegrar ou pode se entristecer. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, a palavra de Jesus está dizendo: não entristeçais o Espírito, ouçam a sua voz, ouçam a sua direção, porque Ele vai estar trabalhando conosco, sempre conosco, não apaguem. Então, temos aí a promessa de graça para você. Confessou, creu no coração, confessou com os lábios, você tem os pecados perdoados, nome no livro da vida, e você recebe o Espírito Santo. Totalmente, ele é seu. E agora ele está dizendo para nós, como pessoa, ele tem sentimentos, ouça a sua voz, siga a sua direção, confie, ele ama você e ele sabe o que é melhor para você. Mas temos também que aprender aqui que a sua presença, né? Uau, parou? Presença, que bom. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Jesus havia mencionado que enviaria outro conselheiro, e agora ele repete, ele fala assim: olha, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Como que ele vai fazer isso? O que é que o Espírito Santo... Há muito. Nós podíamos investir aqui várias semanas falando sobre isso. Eu quero apenas dar algumas highlights, algumas assim, pontos principais do que o Espírito Santo de Deus faz conosco, estando presente, essa pessoa maravilhosa de Deus em nós. O que ele nos faz? A primeira coisa que ele faz para nós é toca no nosso coração. Ele toca no nosso coração. Não passou, né? Ele está lendo? Está lento. Mas estava tão direitinho antes, né? Ele toca no meu coração. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá mais para vocês. Mas se eu for, e eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu quero dar algumas ideias aqui, algumas ilustrações pessoais, né, para nós. Ele vem e ele vai tocar no meu coração. Eu me lembro que quando eu havia sido criado no Evangelho, conhecia do Evangelho, mas estava desviado totalmente. E eu fui numa reunião, e naquela reunião o impacto foi tão grande, que alguma coisa dentro de mim dizia: isso é vida. Então ele me deu a consciência que eu estava fora dos caminhos dele, precisava voltar. Recentemente, um rapaz aqui no nosso culto falou isso: pastor, eu entro na CCP e alguma coisa acontece que eu sinto isso no meu coração. Então, isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Mas ele faz mais isso, convence o mundo do pecado, no caso, que você está longe de Deus, precisa voltar. Mas também ele, depois que nós estamos andando com Jesus, nos convence de coisas que precisam ser consertadas, né? Alguns anos atrás, vários anos atrás, eu estive numa conferência com o presbítero naquela época, o Francisco, o Elimar, e haviam também, né, o Art Davis do Ministério Inglês, que estava conosco naquela época, e eu, fomos lá. Eu sei que na segunda-feira teve lá um apelo para ir ao altar, para ouvir, para receber mais do Espírito Santo. A palavra foi tão boa, eu falei: eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero essa unção, eu quero esse poder na minha vida. Fui lá na frente, orem por mim, porque eu quero, né, muito, aquela multidão de gente. Gente, alguma coisa extraordinária. Deus trabalha conosco de forma extraordinária. O que aconteceu? Devia ter 3, 4 mil pessoas naquele auditório. No altar devia ter 300, 400, não sei, estava cheio, assim, todo mundo um colado no outro. Naquela hora que eu cheguei na frente, todo mundo sumiu. Aí ficou só eu e Deus. E eu podia, ele falando comigo claramente: oi, Renato, sabia pelo nome. O que é que você está fazendo aqui? Eu falei: eu quero mais do Espírito Santo. Ele sorriu para mim e falou: que bom, imagina, tudo isso, né? Que bom que você quer mais do Espírito Santo. Aí perguntou assim: você quer também para o pastor fulano de tal? Eu falei: de jeito nenhum, Senhor. Aquele safado, aquele pastor, não é não. Aí o Espírito Santo falou: Renato, vamos conversar? Realmente, você não quer o Espírito Santo para você.
Você quer o Espírito Santo para o seu nome ser engrandecido. Porque se você quisesse o Espírito Santo, realmente, você queria o Espírito Santo para você e até para aquele pastor safado que você não gosta dele, porque ele seria transformado. Vocês entenderam o que eu quis falar aqui? Naquela hora a gente me deu um negócio, e como filho mau, eu saí dali daquele altar vendendo azeite. Não me arrependi. Ele me chamou a atenção e convenceu do pecado. Segura esse exemplo, porque era de segunda até sexta-feira. Então, segura esse exemplo aqui. Então, ele vem, ele convence do pecado. Eu vou voltar a essa experiência. Mas, além disso, o que mais que ele faz? Ele nos... Oh, boy! Ele concede dons espirituais. Dons espirituais. A cada um, porém, ou seja, além de tocar no coração, ele nos dá habilidades. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, é dada, e aí vem uma lista, se você olhar lá em 1 Coríntios, em versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribuem individualmente a cada um como quer. Ou seja, eu creio que as Escrituras nos ensinam que cada um de nós vai ser capacitado espiritualmente pelo Espírito Santo para alguma atividade dentro do corpo. Mas ele faz a decisão. Eu não escolhi ser pastor, ele escolheu que eu fosse pastor. Eu queria que vocês soubessem que nos anos que eu estava longe do Senhor, parte do meu envolvimento no mundo, de drogas, aquela coisa e tudo mais, é porque eu vivia isolado. Uma das músicas de rock da época, naqueles anos, né, era que eu sou uma ilha, eu não preciso de ninguém, ninguém precisa de mim. Estou fechado, né? Os antigos podem se lembrar dessa música. Então, ficava forte no meu coração. Então, era assim a minha personalidade. Não queria esse negócio de falar muito, nem de ser conhecido, nem conhecer, isolado. Né? Eu lá, o meu mundo perdido. Quando o Espírito Santo de Deus tocou na minha vida, sabe o que aconteceu? Eu me lembro que, de repente, né, na igreja que eu estava falando, você precisa aceitar Jesus individualmente e depois para falar em público. E era uma igreja que pedia que você desse um testemunho para todos. Gente, para quem tinha terror de falar, tem que falar para aquele povo. Mas eu me lembro que quando eu cheguei lá, comecei a falar, aquele povo, todo mundo olhando para mim, né? Um grande pecador deve ter um grande testemunho, não sei, né? Todo mundo de olho lá. Quando eu comecei a falar, é como se de repente sumiu tudo. E eu pensei, gente, o que aconteceu? Depois me dei conta que eu tinha falado um monte de tempo. Falando, e as pessoas estavam, o que aconteceu? Os lábios se abriram. E depois o restante vem se afirmando, né? Para se preparar, os estudos e tudo mais para o pastoreio. Mas vê, o dom que ele dá, ele escolheu. Aí coloca no coração compaixão com as ovelhas, a paciência com as ovelhas, longânima paciência com as ovelhas, porque ele vai moldando a cada um de nós. E ele faz com cada um de acordo com isso. Outros iniciativa, outros para servir e assim por diante. Está pegando a ideia? Então, ele concede os dons espirituais. Mas ele também faz algo extraordinário. Olha só, eu apenas estou fazendo pontos principais. O próximo que ele faz é que ele concede, confere identidade. Eu creio que é o Ricardo que está mudando para mim, eu não sei. Confere identidade. Então, se muda, Ricardo, para mim o restante, tá? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Ou seja, Deus não é carrasco. Deus não guarda mágoa para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Entre os traumas que eu tinha lá de infância, era o fato que nosso pai era extremamente assim, estrito, assim, rígido. Tá? Tinha que fazer a coisa certa para ser amado. Talvez no desejo de estimular a nossa maneira de ser. Mas aquilo me deu um trauma, porque para mim é o seguinte, eu tinha que merecer a atenção do pai. Então, naquele retiro lá, naquela semana que estávamos juntos, como eu havia desapontado a Deus na segunda-feira, eu pensei, já era. Talvez ele vai cuidar de mim ou falar alguma coisa comigo, mas ele não quer saber de mim. Chegou na sexta-feira, fizeram um anúncio, naquela semana, fizeram um anúncio. Olha, na sexta-feira pela manhã vai haver uma sessão profética. E a sessão profética para todos os pastores titulares das igrejas. Ok, botei meu nome lá. E eu fui. E quando cheguei naquela sessão, eram umas 200 pessoas. E ali, naquelas 200 pessoas, pediram que a gente se assentasse em semicírculos. Me assentei. Mas o que aconteceu foi, você sabe que eu sou um pouco impaciente, né? Um pouquinho só. Mas o que aconteceu?
aquele semicírculo, quando chegou no meu lugar, eu era o último, porque começaram nessa ponta, até chegar em mim, demorou demais. Umas 2 horas eu ali esperando, né? Eu falei, ai, o que eu vim fazer aqui, né? Mas estava ali. Quando chegou a minha vez, está espremendo. Quando chegou a minha vez, havia um senhor e uma senhora. Não sei os nomes deles. O sotaque parecia ou australiano ou canadense, pela maneira de falar. E eles disseram o seguinte: somente nos diga o seu nome, nada mais. Não diga de onde você é, apenas o seu nome. E eles disseram: nós vamos orar. E se Deus tiver uma palavra para você, nós vamos gravar. Naquela época, naqueles cassette recorders, naquele aparelhinho de fita cassete, nós temos assim, sem rótulo, sem nome nenhum, sem endereço. Se o Senhor falar conosco, nós vamos orar, nós vamos gravar e você leva. E disseram: não haja no que nós vamos falar, até que você confirme pela palavra de Deus. Até que os seus líderes, sua família, confirmem isso. Aí você pode agir. Tá bom. Ou não foram orar, né? Mas naquela hora eu estou pensando, vamos orar, e eu perdi esse tempo todo aqui, Deus não vai falar nada, que Ele está zangado comigo. Essa era a minha disposição. Mas naquele momento ali, eles oraram, e eles falaram: não nos pergunte, nosso papel não é interpretar, é apenas dizer o que Deus, a palavra que Ele tiver. E eles oraram. Primeiro falou um, depois falou o outro. E a primeira pessoa que falou, sabe o que falou? Foi o seguinte: parecia, todo mundo sumiu de novo, era o pai e eu. Ele falando, voltando para segunda-feira. Eu sei que você está se sentindo miserável, está se sentindo mal, está sentindo que você não merece e tudo mais. Mas a palavra era assim: mas eu criei você, eu conheço você. Então, quando eu trato contigo, não é para rechaçá-lo, nem para rejeitá-lo, é para curá-lo, para te trazer à tona. Irmão, só aí já desabei. Porque eu falei, gente, eu estava esperando uma bronca e vi um pai que dizia: filho, a gente tem que consertar isso, mas isso não quer dizer que você está desqualificado. Pelo contrário, eu criei você, eu tenho prazer na sua vida, eu tenho um plano para a sua vida. Aquilo falou profundamente no meu coração. E a segunda parte foi aquela proposta que nós somos hoje, de uma igreja, muitas faces. Dá trabalho demais, gente. Trabalhar só com nossos brasileiros, de regiões diferentes do Brasil, com experiências diferentes, igrejas diferentes. Gente, só dá aqui confusão nessa igreja, não é isso? Que já é complicado. Agora imagine, inglês, culturas, primeira geração, segunda geração, espanhol, povo, vida. Christopher, esse pessoal espanhol dá muito trabalho, né? Mas a ideia, ou seja, mas o Senhor falou: vocês estão na cidade de Newark, precisa ser uma igreja para todo mundo, para a comunidade inteira, não importa quem, vocês vão ter um jeito de chegar aos corações, né? Shirley, na semana passada, o seu esposo Wesley estava conosco, né? Tradução para ele, foi tão bom, quarta-feira nos encontramos. Então, cria um laço, sem barreiras, e foi aí que o Senhor trouxe. Mas o Senhor trouxe algo mais, que desde do ano 2000, já são 19 anos. E eu oro, Senhor, que seja essa, Senhor, não posso parar antes de ver isso definido. Esses jovens que estão aqui à frente, viu? Jovens, foram promovidos para jovens, todos vocês, né? Ou seja, é que cada pessoa que entra na igreja precisa ser cuidado individualmente. Alguns são bebês que precisam de leite espiritual, precisam ajudar a caminhar, conhecer as Escrituras, conhecer as promessas de Deus. E isso precisa ser feito assim individualmente. O Senhor falou claro no meu coração: nós não somos para ser uma igreja que apenas tem reuniões dominicais ou departamentos. Eles são importantes. Porém, é para que nós tenhamos uma igreja em que todo mundo é cuidado individualmente, conhece profundamente, caminha junto. E aí, por isso, essas tentativas, ano após ano, nós precisamos implementar esse cuidado. Nós precisamos ser essa igreja que fala com toda a comunidade. Porque o último ponto que ele disse é o seguinte: direciona o ministério. Mas antes disso, intercede por nós. Não sei se você é assim, mas por vezes, gente, o céu está de bronze para mim. Eu me lembro do presbítero Nilson, quando ele fala isso. Há dias que a gente está orando, o céu está de bronze, não é isso? Pode ser conosco, pode ser que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, mas Deus fala para nós o seguinte: naquelas horas, quando você pensa que não tem mais forças, olha o que acontece. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode ouvi-lo ou pode não ouvi-lo, mas você nunca está só. Ele intercede com você. Nós nunca estamos debaixo das circunstâncias. Nós sempre estamos, nas circunstâncias, seguros no cuidado de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós.
Mas por último, agora sim, realmente por último, ele direciona o ministério. Aqui mostramos como ele trabalha. Façam assim, façam assado, para a direita, para a esquerda. Gente, o Senhor não tem problema de mudar a nossa direção. Ora, isso não está funcionando. Tome aqui esse outro caminho. Aqui está um exemplo de Paulo. Eles tinham um plano lindo. Vamos entrar nessa espalhar o evangelho. Mas passando pela Frígia, diz assim, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo disse, não é a hora, não é aqui, não é a hora. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus, de Jesus, não lhe permitiu. Olha outra vez, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Todos aqui a mesma pessoa, né? E Paulo teve de noite, que é o próximo, de noite, uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo, se você olhar no mapa lá de hoje, né, você vai ver onde está a Turquia hoje, seria a Ásia Menor, aquelas cidades anteriores, e Macedônia, eles passaram pelo mar e foram para a Grécia. Então a Grécia foi alcançada por quê? Porque o Espírito Santo falou, não vão para a Ásia, vão para a Grécia. Mais tarde eles vão chegar na Ásia, e fez isso com eles, né? O varão da Macedônia, ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, concluímos que o Senhor nos chamou para anunciarmos o Evangelho. Então você vê aí como ele trabalha, ele direciona, vai para a direita, vai para a esquerda. Vamos colocar tudo isso em perspectiva? Isso é importante para nós individualmente. Apesar de que sermos como igreja, nós precisamos individualmente estar pedindo o Espírito Santo de Deus para trabalhar conosco. Precisamos fazer isso. Eu creio que o Senhor quer nos mover como igreja para grandes coisas. Eu tenho falado, né, semana passada, falei sobre a vida daquela jovem, aquela adolescente, Maria. Deus fazendo algo extraordinário, trazer o Senhor Jesus ao mundo através de uma pessoa simples, uma pessoa humilde, de um lugar humilde, sem preparo. Deus continua fazendo isso. E eu creio que Ele quer fazer como igreja, mas Ele precisa, para que isso aconteça, que nós estamos, Senhor Jesus, como Maria na semana passada, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça em mim de acordo com seus planos. Gente, e não há pessoa super capacitada, não é pessoa super certa. Aliás, Deus trabalha melhor com aqueles que pensam, eu não tenho nada para oferecer. E quando eu penso que eu tenho algo para oferecer, os problemas já começam. As minhas ideias prevalecem. Eu creio que o Senhor está nos convocando para uma entrega simples. Não importa se você conhece Jesus um monte de anos, ou um pouquinho de dias, ou meses, o que seja. O que Ele está pedindo é o seguinte, você entregaria a sua vida a mim? Há muito trabalho, muita obra aqui, coisas inimagináveis. Há ministérios para serem criados na igreja e na comunidade que nós estamos, que nós nunca sonhamos com eles. Mas que o Senhor deu a você um sonho, deu a você uma visão, deu a você um chamado. E Ele está dizendo, saia dessa corrida maluca desse mundo que fica só chamando para o trabalho e fazer isso sem tempo para nada, só os anos passando. Entrega a sua vida a mim. Eu sei que é um risco, mas coloca a sua vida nas minhas mãos. Eu tenho um plano maravilhoso para você. Eu vou lhe usar, eu capacitei você, eu vou estar contigo todo o tempo, vou fazer algo maravilhoso. Considere isso. Ore ao Senhor, fale com Ele diariamente. Não aceite ficar estagnado, não aceite ficar no neutro. Entrega ao Senhor. Senhor, aviva, traz de novo, acrescenta, que nos dê audácia, nos dê coragem para prosseguirmos e continuar dessa maneira. Pega aqueles dons que possam estar parados, traz de volta, coloca para funcionar em nome do Senhor Jesus. Eu posso orar com vocês? Em nome do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, o meu coração está assim. Parece que o primeiro dia, Senhor, como a palavra diz, o primeiro amor, cheio de uma disposição enorme de dizer, Senhor, eis aqui é minha vida, com decisões e escolhas corretas e decisões e escolhas que não foram melhores, mas que nunca puderam nos separar do Teu amor, Senhor. Eu oro, Senhor, que haja começo, pessoas que vão estar recomeçando. Eu oro também, Senhor, que aqui estejam pessoas que vão estar se rededicando, Senhor, a Ti. Dizendo, eis aqui o Teu servo, eis aqui a Tua serva. Faça em mim de acordo
com a tua vontade, com o teu plano. Anima-nos, Senhor. Aponta na direção correta, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus. Santo Espírito de Deus, bem-vindo aqui. Enche essas vidas e corações. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.